Meninas e meninos do meu coração varonil, fechamos agora o nosso bloco com a nossa bola de cristal. É nosso processo de adivinhação, desvenda para nós, Mister M, aquilo que pode acontecer. É claro que com base em uma referida tendência das bancas examinadoras, com base naquilo que a gente veio a falar aqui no nosso curso regular. Vamos lá. Seu professor, seu Nil Borges, me siga no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, me manda o WhatsApp. Vamos lá. Item 1. A lei previu expressamente que deve existir prazo determinado para as concessões, não havendo referência para as permissões, as quais são formalizadas a título precário. Nós sabemos que o texto constitucional coloca como titular de um serviço público o Estado. Incumbe ao poder público. Só que a prestação dos serviços nem sempre é direta. A execução pode ser indireta, sem contar com o aparato estatal. O Estado pode realizar um procedimento licitatório, e de acordo com o texto constitucional é sempre um procedimento licitatório. Vimos durante o nosso curso algumas exceções, o exemplo da inexigibilidade de licitação, que só deve ser lembrada quando a questão for expressa, e abrindo espaço para a contratação de permissionárias, concessionárias. Só que a Constituição em nenhum momento define o que é concessão, o que é permissão, não define o que é serviço público, ao contrário. Apesar de ser uma Constituição do tipo analítica, que fala demais, prolixa, né? Ela não veio a se debruçar nesses pormenores. Remeteu ao legislador. Existem legislações infraconstitucionais das mais diversas sobre o tema serviços públicos, sendo a principal delas a Lei 8987. A principal delas é a Lei 8987 de 1995. Essa lei vem trazendo a definição do que é concessão, a definição do que é permissão. E quando se define a concessão, na parte final diz um prazo determinado. E quando se define a permissão, não se coloca prazo determinado. Estranho, né? A concessão de serviço público precedida de obra pública com prazo certo. A concessão de serviço público com prazo certo. A permissão a título precário e não se coloca na parte final a prazo certo. O que remete-nos à ideia de que as permissões de serviços públicos não precisam ter prazo determinado. Por isso, inclusive, são celebrados a título precário. Vimos durante o nosso curso que essas permissões que são dadas com prazo determinado se tornam permissões condicionadas, qualificadas, o que retira à sua natureza a dose de precariedade inerente a uma permissão de serviços públicos. Ah, entendi. Isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Então fica aí a ideia de que, a rigor, um contrato de permissão ele não tem um prazo determinado, sendo de natureza precária, podendo ser revogado. Revogado. A lei não fala revogado, fala revogável. Revogável e não revogado. Mas tudo bem, vamos entender como sendo revogado o contrato de permissão, porque não foi dado no prazo certo e sem direito a qualquer tipo de indenização, porque de natureza precária. Bom, pelo menos é o que está expresso na lei, né? Bom, item 2. A interrupção por inadimplemento do usuário não pode recair na véspera de feriado ou início do final de semana. O que nós vimos? Vimos que o princípio da continuidade é um dos ingredientes, ao lado da modicidade das tarifas, generalidade, atualidade, eficiência, regularidade, que compõem o conceito de serviço adequado, nos termos do artigo 6º dessa lei, 8987. E vemos por lá que a continuidade talvez é um dos principais princípios. Não é que maior não, mas é um principal, porque é o mais cobrado em prova. O serviço público não pode sofrer interrupção como regra, e a banca cobra a exceção. Quando é que um serviço público pode ser interrompido? Numa situação de emergência, professor. Um apagão? Sim. Ou mediante notificação prévia, numa situação de manutenção preventiva do sistema, ou inadimplemento do usuário. O que acontece? Mais recentemente, a Lei 8987 foi alterada para, de certa forma, dar um pouco mais de proteção aos usuários. Saiba que temos uma lei específica, mas essa relação entre o usuário e a concessionária, serviço específico e divisível, diga-se de passagem, é também protegida pela legislação consumerista, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa lei incorpora, de certa forma,
mais um item do lado de fora desse microsistema protetivo, né, do usuário, que é, por favor, quer cortar? Corta. Pode cortar. Eu não estou pagando, você vai lá e pode cortar. Mas não faça isso na sexta-feira. Porque se você cortar na sexta e eu pagar, sábado você não vai religar, vai dar merda. Eu vou ficar sem água e sem luz. Embora seja um serviço essencial, vou ficar. Eu não vou conseguir me ajustar no final de semana. E sacanagem cortar final de semana. No feriado, sacanagem. Mesmo que eu pague, você não vai religar o serviço no feriado. Ninguém vai lá chegar para religar a água ou a luz. Ah, entendi. Então o legislador proíbe. Não é que não possa cortar, não. Pode cortar, inclusive, o serviço essencial. Só não pode recair no feriado, na véspera do feriado, ou sexta, sábado e domingo. Porque o usuário não vai ter como religar o seu serviço, né, gerando maior constrangimento para o usuário. Além das tarifas, a lei admite a possibilidade de receitas alternativas, acessórios complementares ou projetos associados, como medida de se garantir a modicidade das tarifas. Ou seja, para que a tarifa, talvez a principal forma remuneratória que tem uma concessionária, principal, não estou dizendo que é a única, ela conta ou pode contar com as chamadas receitas alternativas, acessórias, né, complementares ou de projetos associados. Durante o nosso curso, a gente viu que não é só receita alternativa, né? Quando o legislador ele usa receita alternativa, acessória, complementar e projetos associados, nós vimos que receita alternativa é uma coisa, acessória é outra, projetos associados não são expressões sinônimas. Tá? São receitas que podem ser obtidas em caráter acessório, em caráter complementar de um projeto associado. Dei o exemplo da passagem de fios por dentro de um túnel de uma concessionária. Né? Fios de quê? De cabos, né? De cabos de uma telefonia móvel, por exemplo. É um projeto associado. Então, todo esse ingresso de recursos, se previsto no edital, se previsto no contrato, vai, de certa forma, colaborar para encher o bolso da concessionária, da permissionária, e ela cobrar uma tarifa mais módica, mais acessível. Não é barata, não, mais acessível para os usuários. Então, além das tarifas, que é uma forma remuneratória, você pode contar também com essas receitas alternativas, que é uma coisa, acessória, que é outra, complementar, que é diferente, e de projetos associados, que é totalmente diferente das três anteriores. O edital poderá prever inversão de fases. Ah, que bacana. Tem licitação? Sim, o texto constitucional prevê a licitação, como regra, né? É sempre, né? Como regra, é regra mesmo, né? Sempre procedimento licitatório. Vimos exceções durante o nosso curso e eu não vou repetir aqui. O pregão surgiu antes de 2002, mas ele em lei nacional a partir do ano de 2002, Lei 10.520. E um grande acréscimo ao nosso ordenamento jurídico, advindo do pregão, foi a inversão de fases, o que gerou uma maior celeridade, maior dinâmica do procedimento licitatório. Por quê? Porque, diversamente daquela vetusta lei, editada em 1993, Lei do Capeta 8666, em que não há, na verdade, a previsão de inversão de fases, o pregão previu a inversão de fases. Como assim? Primeiro julgamento. Não, professor. Primeiro habilitação. Não, não. Primeiro julgamento. Julga as empresas. Classifica as empresas. E depois a habilitação recai só sobre uma empresa. Claro, havendo ali uma adjudicação de um único objeto. Não estou falando de uma multi-adjudicação, né, em vários itens dentro de uma licitação, não. Um item só. Você só vai habilitar uma empresa, né, só a mais bem classificada, não havendo necessidade de habilitar todas, sendo que o contrato só vai ser formalizado, e se for formalizado, com uma única empresa. A Lei 8987 permite, faculta, não estou dizendo que é obrigatório não, mas você pode fazer essa inversão de fases, com o julgamento precedendo a etapa de habilitação para a concessão, para a escolha da concessionária dentro de uma concorrência. É facultado obrigar que o consórcio público, antes da assinatura do contrato, se constitua a empresa. Como assim? É facultado obrigar? É. Mas o consórcio pode participar de uma licitação? Claro. Um consórcio pode participar de uma licitação. Pode vencer a licitação. Pode assinar o contrato. Enquanto não seja uma pessoa, conquanto não seja uma pessoa jurídica. Mas essa lei, a lei, estabelece que o gestor, o administrador público pode obrigar
que o consórcio, antes de celebrar o contrato, se converta em empresa, uma sociedade de propósito específico. Uma sociedade de propósito específico, e depois assine o contrato. Então, quem vai assinar o contrato não é o consórcio que venceu a licitação, mas a empresa constituída a partir do consórcio. Mas isso, mais uma vez, é facultado. É facultado inverter fases, é facultado obrigar que o consórcio se constitua. Não é uma obrigatoriedade. Diversamente, por exemplo, do que acontece na Lei 11.079, que é a parceria público-privada. Mas segura aí, que eu ainda não gravei para você a lei da parceria público-privada. Vai estar na plataforma para você daqui a pouco. Tá? Uma lei enorme que eu vou trabalhar do primeiro artigo até as disposições finais para você. São permitidos meios privados para a resolução de conflitos, a exemplo da arbitragem. Isso aqui eu não falei durante o curso. Aí eu trouxe dentro da bola de cristal. Eu cheguei a falar sobre o Instituto da Arbitragem no início do curso regular. O uso da arbitragem, não ferindo o princípio da indisponibilidade do interesse público, desde que recaia sobre interesses patrimoniais disponíveis. Então, a Lei Geral da Arbitragem já permite que a administração pública se socorra de meios, né, privados de solução de conflitos. Não só arbitragem, pode ser a conciliação, pode ser a mediação, são todos meios adequados. É o sistema multiportas, assim nos revela Leonardo Carneiro. Então, o sistema multiportas, tudo é adequado. Não é só o judiciário que é adequado. A mediação é adequada, a conciliação é adequada, assim como a arbitragem também é um meio adequado de você solucionar litígios que recaiam de uma forma geral, sobre direitos patrimoniais disponíveis. Então a administração pública pode usar hoje e já tinha previsão na Lei 8987 de uso da arbitragem. Pois é. Então isso passou a ser mais ou menos geral a partir do ano 2015, mas antes de 2015, as leis de concessões de serviços públicos, como a lei da parceria público-privada, como a lei de concessões simples, já previam o uso da arbitragem. A figura do stepping rights é prevista na lei, exemplo da administração temporária. Chegamos a falar sobre o controle e a administração temporária. E vimos durante o nosso curso que você passar para o financiador, para o garantidor, o controle, ou mesmo a administração temporária, é uma forma de você não ter que caducar o contrato, extinguir o contrato. Porque é ruim para todo mundo. Ruim para a empresa, porque o contrato vai ser encerrado antes do prazo, e aí ela vai ter que ficar guardando indenizações a posteriori, contraditório ampla defesa, demora, né? Não é encampação, em que a indenização ocorra de forma prévia. É ruim para a empresa, é ruim para o poder concedente, porque ele vai ter que retomar o serviço e ele não tem toda a técnica em termos de prestação de serviços. É ruim para o usuário, porque o serviço vai cair a qualidade, porque vai ser prestado pela administração pública, né? E é ruim para quem financiou a concessionária, garantiu aquele investimento inicial da concessionária. Por isso surge um instituto, né, de finanças corporativas em que você não precisa extinguir, calma, poder público, passa para mim. Deixa eu entrar na administração ou deixa eu assumir o controle, né? Deixa eu indicar alguém do conselho de administração, conselho fiscal, exercer poder de veto, administração temporária. Então é uma forma de você, profilática, preventiva, de não ter que extinguir o contrato. Seção de créditos operacionais. Item 6 eu não falei, tinha esquecido, mas já tinha falado durante o curso. E o item 8 eu não falei, eu peço que vocês façam a leitura de duas importantes disposições da Lei 8987. Artigo 28 e o artigo 28A. Aqui nós temos a seção de créditos operacionais. A empresa concessionária, ela tem dinheiros a receber. Então, ela mais ou menos ela sabe quanto ela tem a receber. Né, de tarifas, ela faz um cálculo, né, até o final do ano eu vou receber tanto. Então ela pode ceder um crédito operacional para lastrear, para sustentar um contrato de empréstimo, um contrato de mútuo, né, de longo prazo, ou seja, um vencimento acima de 5 anos. E tudo isso já caiu em prova. Vencimento abaixo de 5 anos, né, acima de 5 anos, não pode ceder, pode ceder. Então eu peço que, encarecidamente, vai lá, só se quiser passar, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não... professor, eu quero passar, leia. Não quero passar, então não leia. Se você não quer passar, não leia o artigo 28 e o artigo 28A. Não leia, tá? Porque lá tem algumas regrinhas. Você tem que gerar um efeito erga omnes. Efeito para terceiros, eles devem saber dessa seção de créditos operacionais.
E como isso acontece? Registrando em um cartório de títulos, né? Vamos lá. O ato de declarar a desapropriação, isso aqui foi muito importante durante o nosso curso. Fizemos uma divisão entre declarar e promover. O ato de declarar, ato de império, nunca será concessionária. Agora, o ato de promoção, se tiver como ônus dentro do edital, dentro do contrato, pode ser repassado à concessionária. Lembra? O ato de declarar, sempre do poder concedente, ato de império. União, Estados, DF, municípios. Vai ser um decreto do executivo. E a promoção, que é a tratativa administrativa, judicial, quiçá judicial, feita como ônus ou repassada repassada como ônus para a concessionária. Ok? Mas tem que estar no edital, tem que estar no contrato. A caducidade, chegamos às formas de extinção. É o top 10, top 10. A caducidade dá-se por falha da concessionária. Meu Deus, as questões clássicas de prova envolvendo formas de extinção é sempre caducidade e encampação. Não tem como errar. A caducidade ocorre quando há uma falha da concessionária. Ela deixa de cumprir um item contratual. Não é uma ilegalidade. Se fosse ilegalidade, seria anulação. Estamos falando de um descumprimento de uma cláusula contratual. A encampação, não. Ela não descumpriu, não. Só não é mais conveniente. Poxa, olha só, o serviço está ótimo, está muito bacana, porém não atende mais o interesse público. Como assim? Não é mais conveniente. A população cresceu e bondinho na cidade de São Paulo já não dá mais. Eu preciso agora de grandes meios de locomoção, como trem, transporte urbano coletivo em ônibus com várias pessoas. Bondinho não dá. Então, muito obrigado, mas eu vou ter que encampar o serviço de bondinho na cidade de São Paulo. Ou seja, não é mais conveniente. Bem, pode encampar, mas tem que ter prévias indenização e autorização legislativa. Bom, e chegamos aqui ao final da nossa bola de cristal, os 10 mais. Espero ter ajudado vocês nesse tópico tão importante do direito administrativo, que é o assunto serviços públicos. E assim fechamos mais um item dentro do seu curso regular.